Olá pessoal, tudo bem? Elias Jabor aqui para mais episódio de Meia-Noite em Pequim. E hoje tratar de um tema que é recorrente nas nossas pesquisas, nos nossos grupos de WhatsApp, que é a crise política do Rio de Janeiro. Aliás, nada mais propício do que, em nenhum momento, mas é mais propício do que esse para falar dessa crise. Bora lá? Pessoal, nesse momento, hoje, né, no dia dessa gravação, está tendo uma votação no STF sobre se as eleições do Rio de Janeiro serão indiretas ou diretas. Por enquanto está 4-1, com o ministro Flávio Dino pedindo vistas, o que demonstra um racha no Supremo, né? E as eleições indiretas, no caso, beneficia diretamente o candidato do bolsonarismo, ou que se chama aqui no Rio, Campo da Alerj, ou seja, a Alerj, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ela é um polo de poder aqui no Rio de Janeiro, que é quase intransponível, né? Que eles mandam completamente aquele estado. Então, por enquanto, a votação está nesse estágio, e o que coloca em evidência o poder do bolsonarismo nas entranhas do Estado brasileiro, né? E como isso afeta diretamente o poder aqui no Rio de Janeiro. Eu não vou entrar aqui no mérito das eleições diretas ou indiretas, porque é uma questão muito mais complexa do que nós imaginamos, né? É uma questão moral, uma questão política, mas muito complexa, e isso pode ficar para um outro episódio. Hoje aqui quero analisar um pouco com vocês e expor as minhas opiniões sobre a que ponto chegou o Rio de Janeiro e quais as razões pelas quais o Rio chegou nessa situação. Bem, pessoal, a minha linha de raciocínio ela vai na mesma direção, em certa medida, da análise que eu fiz sobre a questão da criminalidade aqui no Rio de Janeiro, na época do massacre do Complexo da Penha, por exemplo, né? Em que eu falo que essa crise aqui da segurança pública no Rio de Janeiro tem relação direta com o processo acelerado de desindustrialização que acometeu o Brasil, e esse processo de desindustrialização que acometeu de forma muito mais forte o estado do Rio de Janeiro. Eu acredito, como marxista, que a base material, o poder político reflete a base material, né? Então, na medida em que a indústria deixa de ser o centro dinâmico da economia do Rio de Janeiro para ser a especulação imobiliária, para um crescente papel do crime organizado, seja a milícia, seja as facções, controlar em pedaços o território e também gerir atividades econômicas com certo grau de escala, isso vai se refletir no poder político. Então, o primeiro ponto que eu coloco aqui é que o poder político reflete uma base material dada. O Rio de Janeiro é um estado desindustrializado. O que se colocou no lugar da indústria foi um vazio econômico gigantesco, e podemos falar, inclusive, que o Rio passou, nos últimos 40 anos, por uma grande guerra econômica, né? Ou seja, uma guerra econômica contra o estado do Rio de Janeiro e contra a cidade do Rio em particular. Esse é um ponto. Outro ponto que muita gente que estuda o assunto fala é a falta de reparações para o Rio de Janeiro da transferência da capital do Rio para Brasília. Isso é um fato mesmo, ou seja, o Rio de Janeiro é uma cidade e um estado que girou muito em torno do serviço público centralizado o fato da sede do Poder Executivo Nacional ser aqui no Rio. Isso deixou de acontecer, isso deixou de rolar da noite para o dia, virou Brasília, e não houve uma reparação a essa transição, a uma não transição de poder territorial do Rio para Brasília. Então, acho que esse também é um ponto a ser salientado quando se fala em crise do Rio de Janeiro. Então, eu falo de uma transferência não planejada para Brasília, e eu falo aqui de um processo agudo de desindustrialização, criando uma base material nova, atrasada, e que acaba se refletindo no poder político. O professor Mauro Osório, que é uma das pessoas que mais entende de Rio de Janeiro, que eu conheço, ao lado de Bruno Sobral, ele fala de que o Rio tem um problema de pacto de poder. E é exatamente isso, né? O pacto de poder do Rio de Janeiro, ele reflete exatamente essa base material que eu estou colocando aqui. Então nós pegamos, por exemplo, desde o governador Cláudio Castro, o ex-presidente da Assembleia Legislativa, o Bacelar, até secretários do governo Cláudio Castro, todos bolsonaristas, só deixar bem claro isso, todos eles envolvidos com o chamado Comando Vermelho ou com crime organizado. Isso comprovado por ligações telefônicas, por escutas, por mensagens de WhatsApp. Então, isso é uma demonstração cabal de que a base material se reflete no poder político. Então, existe a penetração do crime organizado nas entranhas do poder do Estado do Rio de Janeiro, não é? Isso, as pessoas falam disso como se fosse um fenômeno assim novo na política, uma jabuticaba carioca, o fluminense. Não, pessoal, isso é a realidade de capitalismos onde processos de desindustrialização tomaram formas assim profundas, e que, na falta de presença do Estado na economia, na falta de ocupação do território pelo Estado, é evidente que o crime organizado
e as organizações criminosas em geral vão fazer o papel de... Não fazer o papel de Estado, mas vão entrar no lugar de Estado nesse ponto. O meu ponto de divergência, muitas vezes, até com os companheiros de esquerda, vamos dizer assim, é o seguinte: existe uma crítica correta às operações policiais no Rio de Janeiro, essa é uma crítica à forma como elas acontecem, espetacularizadas. Aliás, se o Douglas Ruas vir a ser governador do estado do Rio em eleições diretas, ele vai tentar a reeleição, a eleição em outubro, e antes disso vai ter uma chacina em algum lugar, isso vai poder aumentar a popularidade dele, né? Porque no Rio a sensação de segurança é muito grande, isso a segurança pública é uma pauta legítima da população, que é quem mais sofre com isso, e eles espetacularizam esse fato. Eles falam da presença do Estado via políticas públicas em favelas, comunidades e território. Pessoal, eu acho que o problema é esse mesmo. Só que quando eu falo em presença do Estado, eu tento me diferenciar desses companheiros para dizer o seguinte: o que falta para o Rio de Janeiro é uma presença do Estado a partir de políticas do que se chama na literatura de políticas de princípio de demanda efetiva. Ou seja, o Estado gerando a partir do gasto público, abrindo novas fronteiras de acumulação para o Rio de Janeiro e, a partir disso, abrindo oportunidades de emprego industrial e de emprego no setor de serviços tecnológicos. Aí sim, esse tipo de ação direta do Estado pode abrir condições para uma mudança de médio e longo prazo dessa realidade. Tá? E aqui já coloco o meu primeiro ponto, em que nós nos diferenciamos das outras correntes políticas ao analisar o Rio de Janeiro. Não existe futuro para o Brasil, e o Rio de Janeiro em particular. Não vai ter enfraquecimento do crime organizado, não vai ter enfraquecimento das milícias, não vai ter enfraquecimento do ilícito no Rio de Janeiro, sem que haja uma profunda mudança da base material do Estado. Ou seja, o Estado tem que girar o centro dinâmico da sua economia, da especulação imobiliária, para a renda, da renda da terra, da especulação imobiliária para atividades produtivas. Acho que isso terá um impacto na política muito grande, um impacto na vida das pessoas muito grande, né? Esse é um ponto. As pessoas perguntam, por exemplo, mas isso é uma solução de longo prazo e não de curto prazo. Eu concordo com isso, tá? A solução para o Rio é de médio e longo prazo. No curto prazo, é evidente que o Rio precisa buscar um consenso no estado do Rio de Janeiro, ou seja, a busca de uma grande maioria política no Rio de Janeiro de novo tipo, uma nova frente política, uma nova maioria política que chega ao governo de estado com capacidade de romper com essas estruturas de poder que estão alojadas dentro da Assembleia Legislativa e hoje no Poder Executivo, e promover a partir disso mudanças de qualidade ou mudanças qualitativas no cenário econômico carioca. Esse é um ponto. Outro ponto é utilizar a segurança pública como instrumento a serviço, tendo como baseada na inteligência. É evidente que as pessoas elas têm o direito de acharem muito legal a polícia invadir uma favela e matar 100 pessoas numa favela. Elas têm esse direito de achar isso. Porque uma pessoa hoje compra um celular, por exemplo, sai da loja, paga em 10 vezes o celular, ela é roubada, e esse celular é simplesmente roubado. Então essa pessoa, ela tem uma revolta legítima contra esse estado de coisas, né? E o Estado vai ter que dar resposta para isso. Eu particularmente não acredito, eu não consigo ver evidências científicas, que é porque eu trabalho, de que operações policiais, como as que acontecem de forma cíclica aqui no Rio, vão melhorar a situação de segurança das pessoas, vai diminuir o poder do Comando Vermelho, vai diminuir o poder das milícias ou do Terceiro Comando Puro. Muito pelo contrário, acontecem essas chacinas e logo em seguida o tráfico continua funcionando normalmente, não se trisca no poder do Comando Vermelho em absolutamente nada e muito menos na capacidade de movimentação financeira dessas organizações criminosas. E aqui vem um ponto que é fundamental para enfrentar essa questão que envolve a segurança pública e o poder político do Rio de Janeiro, né, e também a crise política, que é enfrentar essa questão a partir do sistema financeiro. Esses grupos eles precisam ser rastreados, todas as suas movimentações financeiras, e haver o estrangulamento dessas organizações pela via do monitoramento e corte da linha de financiamento desse pessoal via sistema financeiro. Não tem outra solução. Os fuzis chegam no Rio de Janeiro e estão aqui aos milhares, porque alguém financia isso, alguém compra isso. E o dinheiro vem de algum lugar. E é cada vez menos o tráfico.
É bom que se diga isso. Organizações criminosas do Rio de Janeiro, elas estão no outro patamar de ação econômica. Já não é mais tráfico de drogas, que é a principal fonte de receita do crime organizado, e sim atividades como internet, gatonet, transporte terceirizado, clínicas de saúde locais, ou seja, existe uma teia econômica de sustentação e de lavagem de dinheiro desse pessoal, né? Então isso tem a ver diretamente com a utilização da inteligência para enfrentar o crime organizado. Enfrentando o crime organizado, de um lado, de outro, formando-se uma outra maioria política no Rio de Janeiro, nós podemos pensar e formar opinião concreta e profunda sobre o quê? O Rio de Janeiro precisa tanto de um plano Marshall, que foi aquele plano de recuperação da Europa no pós-Segunda Guerra Mundial, ou do New Deal, como aconteceu nos Estados Unidos após Joe Roosevelt, após a crise de 29. Então, o Rio de Janeiro também vai enfrentar essa crise política com uma outra maioria política no Rio de Janeiro, capaz de sensibilizar o governo federal para mudar os termos do Pacto Federativo. Isso inclui relações de novo tipo com o Rio de Janeiro e outros entes federativos altamente deficitários, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Esse Pacto Federativo precisa ser pensado de forma que tenhamos capacidade no Brasil de observar o Rio de Janeiro, né, como um ativo. Eu vejo assim, só para um parênteses, o Rio de Janeiro é um ativo para o Brasil igual o Ayrton Senna, igual o Pelé, igual o Carnaval, né? O Rio de Janeiro é uma joia da nossa coroa. O Rio de Janeiro ele é uma porta do Brasil para o mundo inteiro que conhece o Rio de Janeiro, é encantado pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro em si, ele é um ativo estratégico do Brasil. E deve ser tratado como um ativo estratégico. E para isso, nós temos que ter capacidade de eleger um governador que junte em torno de si uma outra maioria política capaz de derrotar o partido da LERJ e também sensibilizar o governo federal, né, e as instituições de financiamento público no Brasil para a elaboração e execução de um plano Marshall / New Deal para o Rio de Janeiro, né? Ou seja, eu sempre falo para as pessoas que o Rio passa, a solução para as questões do Rio de Janeiro passa pela mudança material. Esse é um discurso muito clássico nosso e meu particular. Mas é impossível pensar o futuro do Rio de Janeiro sem pensar, por exemplo, na transformação do Rio em um hub ferroviário, relacionando o Rio de Janeiro, Niterói e Baixada Fluminense. Esse hub ferroviário pode abrir as condições para a inauguração de uma indústria ferroviária no Brasil, ou reinauguração de uma indústria ferroviária no Brasil, baseada no Rio de Janeiro, incluindo uma joint venture muito bem pensada em longo prazo com os chineses nesse setor. Eu penso aqui, por exemplo, em grandes cinturões industriais, um no Norte Fluminense e no Sul Fluminense, né? Um que é o Norte Fluminense, relacionado a complexo de óleo e gás, que foi destruído pela Operação Lava Jato. Nós pensamos num complexo de óleo e gás no Norte Fluminense, e no Sul Fluminense uma combinação, complexo industrial da saúde, complexo de defesa, uma nova siderurgia aqui no Rio de Janeiro, né? Uma indústria mecânica pesada, e também a retomada da indústria de construção civil, tendo o Rio de Janeiro como um polo dessa construção civil. Porque na medida em que se cria condições para o New Deal e para um plano Marshall, é evidente que uma capacidade produtiva instalada vai ter que ser acionada para esse fim. Tá? Então, aqui eu trago elementos de solução para as questões que envolvem o Rio de Janeiro. Agora, antes de mais nada, eu quero voltar a esse ponto aqui. O problema é político, né, pessoal? O problema do Rio de Janeiro ele é político. Vai ter eleições aqui, talvez tenha eleições diretas, acho muito improvável, mas vai ter eleições de outubro para governador do Rio de Janeiro, né? E nós temos que observar aqui no Rio de Janeiro, primeiro, qual que é o palanque que pode nos oferecer condições para que Lula derrote Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, e que ajude o esforço nacional de enfrentamento do bolsonarismo. Porque se volta o bolsonarismo, o Flávio Bolsonaro, que é uma cria aqui do Rio de Janeiro, vocês podem esquecer. O que vai voltar é um neoliberalismo selvagem, é lá Milei, e certamente a maior vítima desse neoliberalismo selvagem com Flávio Bolsonaro na presidência será o Estado do Rio de Janeiro. Então aqui não tem muita chance de mediação, né, de pensar para onde vamos, né, a não ser dentro dos marcos da reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Flávio Bolsonaro significa um neoliberalismo selvagem, e Rio de Janeiro é o estado que vai mais sofrer com esse neoliberalismo selvagem. Ao lado disso, né, a busca de um palanque aqui no Rio de Janeiro, um palanque amplo, com forças diversas, né, capaz de abrigar
e de ser um palanque seguro para o Rio para que Lula tenha condições de ter uma campanha eleitoral sólida aqui no Rio de Janeiro, né? Esse que é um ponto fundamental. O presidente Lula precisa de ter um palanque grande capaz de sustentar o seu esforço de campanha aqui no Rio de Janeiro, tá? E mais do que isso, um palanque grande que tenha condições condições de disputar e ganhar as eleições. E aqui não cabe, companheiros e camaradas, demarcações. A situação que está o Rio de Janeiro e o Brasil, ela é de tal gravidade que não cabe, principalmente para o campo da esquerda, nenhum tipo de demarcação. Quando fala demarcação, você lançar candidaturas que não têm a menor condição de alcançar nem 5% dos votos e que elas podem vir a ser funcionais, inclusive para uma eleição polarizada e uma eleição que poderá eleger a extrema-direita no primeiro turno. Que pode-se falar, pô, vamos lançar um candidato de esquerda aqui, raiz, radical, aquela coisa toda, né? Mas no segundo turno apoiamos outro candidato. Não, pessoal, não tem espaço para isso. Eu acho que o nível da luta de classes do Rio de Janeiro, ela chegou num ponto tal, né, que ela é tão desfavorável para nós, que nós temos que ter condições de eleger um governador capaz de derrotar a extrema-direita. Mesmo que esse candidato a governador, né, faça alianças pontuais com elementos do lado de lá. Até porque, eu gosto de deixar isso muito claro, as eleições para o Rio de Janeiro, para o governo do Rio de Janeiro, não é uma eleição de DCE, é uma eleição em um estado complexo, dominado por milícia, narcotráfico, que, aliás, na minha opinião, não são organizações terroristas, tá? Até porque elas querem lucro, não querem poder, de fato, né? Não querem tomar o poder de fato do Estado, nessa é uma outra discussão. É uma eleição complexa, difícil e que não cabe demarcação. E demarcação, nesse momento, ela é nada mais do que uma grita pequeno-burguesa, uma grita de pessoas que não têm grandes compromissos com a realidade concreta, né, diante de uma realidade que é gravíssima, que é a situação do Rio de Janeiro. Então, para terminar aqui, a crise do Rio é uma crise que tem raiz tanto na transferência não planejada da capital do Rio para Brasília, quanto nos estragos que o neoliberalismo fez aqui no Rio de Janeiro, que foram profundos, um processo de desindustrialização simplesmente absurdo, né? O enfrentamento à questão da segurança pública passa por políticas de longo prazo e passa pela mais ampla utilização da inteligência militar e civil no curto prazo e também o COAF para coibir ações no sistema financeiro, até porque existe uma relação direta entre crime organizado no Rio de Janeiro e Faria Lima. Está cada vez mais evidente que a Faria Lima é a lavanderia de dinheiro do crime organizado do Brasil. Então, se olhar para a crise do Rio de Janeiro, tem que olhar para a Faria Lima. E aqui o desafio de formar uma maioria política, uma outra maioria política heterogênea, capaz de romper com o partido da LERJ, né? Ao mesmo tempo que tenha força política para exigir um novo pacto federativo federativo para com o Rio de Janeiro e para com o Brasil, evidentemente, porque o Rio não é Estado, deve ser visto separadamente. Observar o Rio de Janeiro como um ativo do Brasil diante do mundo, e ser tratado como ativo do Brasil diante do mundo demanda um plano do governo central brasileiro para o Rio de Janeiro, que pode ser resumido no New Deal para o Rio de Janeiro, um plano Marshall, dê o nome que for, mas o que se demanda é investimentos maciços em infraestruturas, em reindustrialização, ferrovias, portos, para que o Rio de Janeiro possa renascer, e é isso que eu penso, e é isso que nós vamos levar aqui durante o processo eleitoral, tá bom, pessoal? Um forte abraço e um beijo no coração de vocês.